A nossa aula de ciências e revisão de português. Lembrando que as nossas avaliações elas se iniciam no dia 11/5, na segunda-feira, e a nossa primeira avaliação, como vocês vão ver no roteiro, é a avaliação de português. Então, hoje iremos também relembrar os assuntos estudados para que vocês possam fazer a avaliação. Não esqueçam de copiar o diário e os cadernos, tanto o caderno de revisão de português quanto o caderno de ciências que está no fim do vídeo. E aí vocês vão acompanhar agora a correção das atividades anteriores. Lembrando que vocês podem e devem pausar o vídeo para conferir as respostas de vocês, tá ok? Vamos à nossa revisão de português e ao final da revisão vocês vão ter a atividade. Vamos iniciar essa revisão falando dos substantivos. E o primeiro substantivo que nós vamos relembrar é o substantivo primitivo. São aqueles que dão origem à palavra. Substantivos derivados são aqueles que derivam, ou seja, que têm origem dos primitivos. Como assim? Digamos que pedra deu origem à palavra pedreiro. Logo, pedra é uma palavra primitiva, é um substantivo primitivo, e pedreiro é um substantivo derivado. Laranja deu origem à palavra laranjada. Logo, laranja é um substantivo primitivo e laranjada é um substantivo derivado. Livro deu origem à palavra livraria. Logo, livro é um substantivo primitivo e livraria é um substantivo derivado. Os substantivos próprios são aqueles que dão nomes a cidades, pessoas, estados, países. Exemplo, Maria, Pedro, Alagoinhas, enfim. São iniciados sempre por letras maiúsculas, não importa se está no final ou no meio de uma frase. Os substantivos próprios são iniciados sempre com letras maiúsculas. Os substantivos comuns são aqueles que nomeiam seres de cada espécie. Exemplo, homem, cadeira, caderno, celular, e são escritos com iniciais minúsculas, a não ser quando estão no início, quando são a primeira palavra de uma frase. Os substantivos simples são formados por um único elemento, chuva, tempo, sol, e o substantivo composto é formado por dois ou mais elementos, ou seja, a junção de dois ou mais elementos. Por exemplo, beija-flor, passatempo. Vamos agora aos artigos. Artigos definidos e indefinidos. Artigos são palavras que antepõem, ou seja, que vêm antes dos substantivos. Os artigos definidos são o, a, os, as, e os indefinidos uma, uns, umas. Sílaba tônica é a sílaba de uma palavra que é pronunciada com mais força, ou seja, a sílaba que é pronunciada com mais força é chamada de sílaba tônica. E vocês também sabem que a depender do lugar das sílabas, como nós já vimos, penúltima, antepenúltima, última, ela recebe o nome de oxítona, paroxítona, proparoxítona. Então, as sílabas tônicas, a depender do lugar da sílaba, ela é classificada em oxítona, paroxítona e proparoxítona. Encontros vocálicos. É o encontro, como o nome já diz, de duas ou mais vogais em uma palavra. Esses encontros podem ser classificados em ditongo, que é o encontro de duas vogais em uma mesma sílaba. Tritongo é o encontro de três vogais em uma mesma sílaba. E hiato é quando duas vogais estão na mesma palavra, mas em sílabas separadas. Então, para saber se é ditongo, tritongo ou hiato, é preciso encontrar uma palavra que tem um encontro vocálico e separar a sílaba. Se as duas vogais estiverem na mesma sílaba, nós temos aí um ditongo. Se as três estiverem na mesma, um tritongo. E se
as duas tiverem sílaba separada, nós temos um hiato. Sinônimos são duas palavras diferentes com sentidos parecidos. Por exemplo, alegria e felicidade, corajoso e valente. Antônimos são duas palavras diferentes, mas com sentidos também diferentes. Por exemplo de antônimo: gordo e magro, frio e quente. Então, sinônimos são palavras diferentes com sentidos parecidos, alegria e felicidade, corajoso e valente. E antônimos são palavras diferentes com sentidos também diferentes, gordo e magro, frio e quente. Acento agudo indica o som aberto das palavras. Por exemplo, pétala, o acento está no E. Vovó, o acento está no último O. Então, indica o som aberto. Acento circunflexo indica o som fechado nas palavras. Pêssego, o acento circunflexo no primeiro E. Trânsito, o acento no primeiro A, indica o som mais fechado. E lembrando que toda vez que uma palavra estiver acentuada, a sílaba que estiver com acento é a sílaba tônica, tá bom? Frases, tipos de frases. Interrogativas é o que faz uma pergunta. De que cor é o gato? E vem sempre acompanhada de uma interrogação no final. Exclamativas expressam sentimento, admiração, surpresa. Como, por exemplo, que pelo escuro? E vem sempre acompanhada de uma exclamação. Afirmativa afirma algo. Exemplo, amanhã eu pego o gato. E negativa nega algo. Não vou deixar o gato sozinho. E as duas aí vêm acompanhadas de ponto final. Vamos à nossa aula de ciências. Vocês perceberam que ao final da explicação de português tem uma atividade de revisão, então copiem e respondam, tá certo? Vamos agora à nossa aula de ciências e vamos iniciar relembrando também os assuntos anteriores, quer dizer, o assunto da aula anterior. Fósseis são restos ou vestígios de seres vivos, pegadas, impressões, ovos, fezes, que são encontrados em determinado tipo de rocha e recebem o nome de fósseis, como foi dito no início. Os pesquisadores que estudam os fósseis são os paleontólogos. Eles retiram restos de organismos enterrados com base em pistas, e a ciência que permite que esse estudo aconteça, a ciência que estuda os fósseis, é a paleontologia. Decomposição é a transformação de restos de organismo em substâncias simples que são incorporadas ao solo. E como acontece todo esse processo? O animal morre e é rapidamente coberto por terra. O animal pode deixar marcas na terra antes de entrar nessa decomposição, que é a transformação de restos de organismo em substâncias simples. Com o passar do tempo, outras camadas de terra se acumulam em cima desse fóssil. E milhares de anos depois, um pesquisador pode desenterrar este mesmo fóssil. Os primeiros seres vivos do nosso planeta eram organismos microscópicos como as bactérias. Ao longo do tempo, novos tipos de organismos surgiram e vários foram extintos, ou seja, novos surgiram e também muitos acabaram sumindo. Sabemos que a Terra, o surgimento da vida, na verdade, ele ocorreu há 3 bilhões de anos e a Terra se formou há 4,6 bilhões de anos. E aí nós vamos relembrar agora a evolução biológica, que explica como as espécies se modificam ao longo do tempo, como acontece o surgimento de novas espécies e a extinção de outras. E na última aula nós usamos o exemplo dos camundongos, que eram camundongos brancos, marrons e alaranjados. Como o lugar que eles viviam era muito quente e por ser branco, os branquinhos eles acabavam não resistindo, eles morriam mais rápido, e os alaranjados e marrons não. Os alaranjados e marrons começavam a se reproduzir entre si, e as características do camundongo branco, que morriam cedo demais, acabava sumindo, dando origem só a camundongos com características marrons e alaranjadas. Então, nessa situação, os camundongos laranjas e marrons têm mais chances de sobreviver do que os brancos. Assim, é mais vantajoso ser um camundongo colorido do que um branco. Esse fenômeno, no qual algumas características tendem a se manter enquanto outras tendem a desaparecer, é chamado pelos cientistas de seleção natural. Vamos agora falar sobre plantas. Vamos
iniciar nosso estudo sobre plantas. No ciclo natural da vida, os seres nascem, se desenvolvem, podem se reproduzir, envelhecem e morrem. É a ordem. Nascem, se desenvolvem, podem se reproduzir, envelhecem e morrem. Para que uma espécie continue a existir, precisa que nasçam novos descendentes dessa espécie, porque se não nasce, ela deixa de existir. E isso acontece por meio da reprodução. Temos dois tipos de reprodução, a sexuada e a assexuada. Vamos falar sobre a assexuada primeiro. A partir de um pedaço, essa reprodução ela ocorre quando a partir de um pedaço da planta, como por exemplo o caule, algumas plantas podem dar origem a novos indivíduos. Essa é a assexuada, quando a partir de um pedaço da planta, novos indivíduos vêm surgindo. E a reprodução sexuada, ela envolve as estruturas femininas da flor, como o óvulo, e as estruturas masculinas, como o pólen. O óvulo é fecundado pelo grão de pólen, dando origem à semente que contém o embrião de uma nova planta. Então, enquanto a assexuada precisa apenas de um pedaço da planta, a reprodução sexuada, ela precisa das estruturas femininas e das estruturas masculinas para dar origem a uma nova semente. Polinização é a transferência do pólen para a parte feminina da flor. A polinização ou o transporte do pólen, a polinização é o transporte do pólen, pode ser feita por seres vivos, como abelhas, borboletas, besouros, morcegos, dentre outros, ou por meios como vento ou água. As plantas polinizadas pelo vento geralmente têm flores pouco chamativas. Por outro lado, as plantas polinizadas por animais são bem mais vistosas para chamar a atenção desses animais e também fornecem alimento na forma de pólen ou néctar, que é um líquido açucarado. Após ser polinizada, a planta poderá desenvolver frutas e sementes. As plantas polinizadas pelo vento, em geral, não atraem animais e suas flores são pequenas, numerosas e pouco vistosas. Alguns animais procuram as flores em busca de alimento, que pode ser na forma de néctar e de pólen. Plantas com flores brancas e perfumadas geralmente atraem animais noturnos e plantas com flores coloridas geralmente atraem animais durante o dia. Uma maneira das plantas conquistarem novos lugares acontece por meio da dispersão da semente. As sementes podem ser transportadas pelo vento, pela água ou por animais. Muitas vezes, as sementes são engolidas pelos animais que comem os frutos, e ao defecar, esses animais liberam as sementes em outros ambientes, dando origem a novas plantas. Há também os frutos e as sementes com estruturas que costumam se fixar ao corpo do animal e assim também são transportadas. Então, a dispersão da semente ela ocorre porque às vezes o animal come os frutos e aí eles acabam engolindo a semente, e quando eles defecam em outro lugar, dá origem a novas plantas, ou pelas sementes que se fixam ao corpo do animal e assim ele transportam para outro lugar, e também pelo vento, pela chuva que transporta essa semente para outros lugares. As plantas, diferente dos animais, não precisam se alimentar de outros seres vivos para conseguir alimento. As plantas fabricam o próprio alimento a partir do gás carbônico que existe na atmosfera e da água e dos sais minerais que ela absorve no solo. A água e os sais minerais são retirados do solo pela raiz, que é a parte que fica fixa no chão, e chega até as folhas pelo caule da planta. Nas folhas há uma substância chamada clorofila. A clorofila é o que dá cor verde às plantas e absorve parte da luz solar. As folhas absorvem também o ar que contém gases como gás carbônico. Energia luminosa, água e gás carbônico são utilizados pela planta num processo chamado de fotossíntese. A fotossíntese resulta na produção de um tipo de açúcar chamado glicose,
que é o alimento das plantas. Com esse alimento, a planta consegue se desenvolver. Além de produzir glicose, a fotossíntese gera gás carbônico que é liberado para o ar. Então, a fotossíntese é o processo de transformação do gás carbônico e da água em glicose e gás oxigênio. Além disso, a maior parte da água que a planta absorve do solo é liberada para a atmosfera na forma de vapor, em um fenômeno chamado de transpiração. Então, a transpiração quando a planta absorve a água do solo e é liberada para a atmosfera na forma de um vapor. Além das plantas, outros seres vivos também fazem fotossíntese, como as algas e algumas bactérias. Os animais não fazem fotossíntese, mas todos dependem dela indiretamente. Como não produzem o próprio alimento orgânico, os animais eles comem plantas ou algas que fazem a fotossíntese, ou então comem animais que consomem algas e plantas. Então, mesmo de forma indireta, todos os animais, eles precisam da fotossíntese. Então, vocês vão ter agora a atividade de ciências e o diário. Lembrando que as nossas avaliações, elas começam na segunda-feira. Então, estudem, como eu sempre digo, utilizem o caderno de vocês, o livro de vocês, os vídeos das aulas anteriores que ficam aqui no canal, para que vocês possam fazer uma boa avaliação, tá certo? Temos aí o nosso diário. E eu e Promari e as outras professoras do primário, nós gravamos um vídeo para vocês e esperamos que vocês tenham gostado. E esses vídeos estão nas redes sociais da escola, então quem não viu pode procurar lá no Facebook, no Instagram da escola, que vocês vão ver. Fizemos com muito carinho e esperamos que vocês tenham gostado. Beijos!